PVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um programa Sociedade de Direito, gravado no estúdio Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando suas sugestões ou suas dúvidas através do Twitter e Facebook, facebook.com/faculdadefgf e @faculdadefgf. O programa de hoje tem como tema questões penais e a ressocialização. E hoje recebemos novamente o Dr. Valdir Xavier, advogado e professor e diretor da Associação dos Advogados do Estado do Ceará. Doutor, mais uma vez aqui no programa, você já é da casa. Na sua primeira participação, só nos deu uma aula, na verdade não foi nenhuma participação. E você pode assistir também o programa que o doutor participou no nosso canal no YouTube. Doutor, hoje estamos falando também, infelizmente, sobre esse tema e felizmente que vamos tentar passar um pouco para quem nos está assistindo. Ultimamente a mídia tem destacado muitos casos de questões penais, de crime, e eu acho que um jargão que ficou hoje os números desse ano já batem os do ano passado. Como é que você vê toda essa situação? Bom, a questão da violência hoje é um problema gravíssimo, seríssimo, que nós estamos vivenciando uma situação praticamente endêmica. Não se passa um dia sem que na pauta do seu cotidiano seja tratada a questão da violência. Realmente os níveis, os índices, os conflitos, o resultado dessa violência tem sido cada vez mais alarmante, preocupante, apesar de sabermos que há exageros, há uma certa dramatização dessa violência, em alguns casos, mas o que nós não podemos negar é que cada dia mais as pessoas estão mais expostas à brutalidade, às ações de violência mesmo pura, na essência, os delitos violentos estão cada dia mais presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, infelizmente. E essa questão da violência, ela, mesmo antes de se analisar sob o ângulo sociológico, sob o ângulo antropológico, penal, criminal, ele passa também por um aparelhamento do sistema policial e do braço repressivo realmente que o Estado tem à sua disposição. Nós temos duas modalidades de polícia, a polícia militar e a polícia civil. Uma cumpre o seu papel, no caso a polícia militar, repressivo, ostensivo, de combate no dia a dia nas ruas, e a polícia civil também exerce a sua função de polícia do Estado, mas tem o viés da polícia científica, da polícia judiciária, que tem também um relevante papel de instrumentalizar as investigações sob o ponto de vista formal, transformando-as em inquéritos, enfim, exercendo o seu munus, o seu papel policial, que é também sobremaneira relevante no combate, sob a ótica e sob o prisma policial, a essa violência que se alastra. E aí, de plano, nós estamos diante de uma reflexão inevitável. O aparelho policial que temos hoje seria suficiente para um enfrentamento dessa escalada desmedida da violência? Eu acredito que não. Os números realmente expressam isso. A Polícia Civil tem um quadro reduzidíssimo, assim como a Polícia Militar.
que deveria ter muitos mais policiais, muitos policiais a mais, e não os tem. E esse déficit, sob a ótica, né, dentro da órbita policial, estrito senso. Esse número reduzido, esse déficit, ele representa a falta de ação estatal, repressiva, policial, na cidade, nos bairros, nos focos de violências. E, quando se fala em focos de violência, nós partimos também para outro elemento importantíssimo da segurança pública, que é o setor de inteligência das polícias. Os experts, e eu realmente não sou um expert em segurança pública, mas os experts sempre falam que há necessidade de um setor de inteligência cada vez mais preparado, mais aprimorado. Por quê? Muitos dos delitos de grande porte, de criminalidade organizada, são detectados, combatidos e coibidos por esse trabalho de inteligência, que passa também pelo diagnóstico dos pontos, dos locais, da incidência, das modalidades delitivas que estão mais presentes na nossa sociedade, através do setor de inteligência, que é imprescindível. O papel do policial que vai à rua, que está no ronda do quarteirão, fazendo as suas diligências policiais, o policial que está realizando e trabalhando nas investigações na Polícia Civil, tem um papel relevantíssimo, mas a inteligência é quem vai poder emprestar os elementos para que a direção de segurança pública possa distribuir as ações, possa coordenar as ações, possa direcioná-las do ponto de vista de combate e de enfrentamento à violência. Eu cito até como exemplo Sua Excelência o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, num tributo de ajuda ao governo estadual do seu irmão, o governador Cid Gomes, passou alguns meses agora verificando e colhendo dados, participando de diligências policiais e verificando a situação da segurança pública no estado do Ceará. O que resultou, como noticiou a imprensa, um relatório que foi entregue à Sua Excelência o governador Cid Gomes e que, sem sombra de dúvida, será levado em consideração, porque hoje nós, trazendo aqui para o âmbito do enfoque cearense mesmo, da questão da violência, os índices estão cada vez mais acentuados, e isso é ruim. Como eu comecei o programa, virou até um jargão dizer que os números já batem os números do ano passado. Todo jornal que você abre, você vê esse jargão posto. E como nós queríamos que os índices fossem decrescentes, né? Mas infelizmente o que nos mostram os relatos policiais, informativos que a imprensa nos oferece, infelizmente esses números têm crescido. E aí nós vamos trazer para uma outra ótica, a ótica do direito penal, do aparelho judiciário, do aparelho penitenciário, em face dessa violência. E muita gente diz, porque a polícia prende, o judiciário solta. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos um ordenamento jurídico a cumprir. Nós temos uma legislação que impõe prazos, impõe condições, impõe que as garantias individuais, e aí, no ângulo e numa vertente mais
destacada, que é a vertente constitucional, impõe que essas garantias individuais sejam observadas no processo também. E que as pessoas às vezes confundem. Ah, fulano de tal cometeu um delito, foi preso preventivamente e já foi solto. Mas é porque o que vigora, o que quis a iniciativa constitucional nossa, foi que a pessoa que fosse condenada tivesse o cumprimento da sua pena na modalidade que a legislação de execução penal e que o Código Penal, que o Código de Processo Penal prevêem. As prisões cautelares, elas não podem substituir a condenação definitiva. E às vezes, inadvertidamente, o senso comum às vezes cobra que aquela prisão que tem uma cautelaridade, que tem uma função acautelatória do processo ou do inquérito, passe a se transformar ou se transforme numa verdadeira execução da pena. E isso não existe. Mas talvez seja pela ânsia social de não ver mais impunidade vigorante. Mas isso tem que ser debatido com a sociedade. Tem que ser discutido, tem que ser informado à sociedade. Realmente, para que o judiciário não se transforme no vilão de tudo isso. Há mazelas no judiciário? Muitas. Há equívocos que merecem um reproche social, um reparo social? Há. Mas nós não podemos, de forma alguma, transformar o judiciário no vilão da situação criminal e na situação de violência que assola, que graça país afora. E você destaca, assim, a gente pode destacar que algumas mídias hoje têm feito programas que são super assistidos, o índice lá em cima de pessoas que participam, mas que acabam querendo gerar uma revolta nas pessoas quanto a essa situação. Eles não buscam tentar informar, como a gente hoje tenta trazer aqui o senhor, para dar uma, como eu falei, uma senhora aula para quem está assistindo. Obrigado. E não trazer todo esse lado de revolta. A pessoa tem que entender o que realmente está acontecendo. Por isso, Jean Montenegro, que eu me preocupei em destacar, desde o início do nosso diálogo aqui, que existe também aquela dramatização que é perniciosa, que é desinformativa, que não contribui para a reflexão de um questionamento, de uma situação periclitante em que vivemos, com a seriedade que a questão merece. Então, existem os exageros, existe a desinformação, mas existe uma realidade que nós não podemos esconder, nós não podemos nos furtar. Hoje, por exemplo, na cidade de Fortaleza, não existe mais um local que você diga, não, esse local aqui é seguro, ou esse local é totalmente inseguro. Infelizmente, hoje, todos os locais têm um coeficiente de insegurança, claro, numa gradação oscilante, mas um coeficiente, melhor dizendo, de violência e insegurança cada vez maior. Isso tem afligido o povo cearense. Você vê que, tirando aqui da cidade de Fortaleza, nós temos situações no interior do estado de verdadeiros bandos, verdadeiras quadrilhas que sitiam o município todo, enfrentam a polícia, enquanto os outros membros do grupo criminoso explodem as agências bancárias e transformam regiões inteiras, municípios inteiros, em vítimas de uma situação inimaginável antigamente. Coisas de filmes antigamente. Coisas de filme, um verdadeiro novo cangaço, como alguns doutrinadores até costumam taxar. Então,
São questões difusas. Hoje nós não temos condições de dizer o resultado é esse, as fontes são essas da insegurança, né? As fontes da insegurança são essas, o resultado e as vítimas são essas, não dá, está muito difuso. E isso requer um mapeamento, um diagnóstico muito mais criterioso do que se pensa. É uma situação que preocupa as pessoas no dia a dia. Eu vou querer que o senhor fale um pouquinho sobre essa parte e um pouquinho sobre a ressocialização, mas a gente vai falar no segundo bloco. Agora a gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos assim no segundo bloco do nosso Sociedade de Direito, hoje falando um pouco sobre questões penais e a ressocialização. Hoje comigo o advogado e professor Dr. Valdir Xavier. Dr. Valdir, a gente comentou sobre a realidade, que até nos aflige, até a gente fica um pouco assim de falar, mas a gente tem que ensinar, tem que trazer para as pessoas. Doutor, a gente tem um quadro hoje que aproximadamente 20 mil pessoas se encontram presas, encarceradas. Um dia elas vão ter que sair, as penas vão terminar ou vão sair devido à progressão de regime e assim vai. E como é que funciona, como é que está hoje essa ressocialização no estado do Ceará? Há um combate, há uma educação? Como é que o senhor pode nos explicar que está essa situação hoje? Bom, realmente esses dados são quase que precisos, porque nós estamos passando por um recenseamento, ou um censo carcerário, desenvolvido, salvo engano, pela Secretaria de Justiça, mas seguramente pela Universidade Federal do Ceará, e estão fazendo esse levantamento do número de presos. E aí estão englobados os presos provisórios e os presos definitivos que já estão em cumprimento de sentença penal. É um volume carcerário grande, talvez não proporcional aos índices de violência, mas um número grande de presos, uma população carcerária significativa. Um município. Um município grande, né? Um município de médio porte, pelo menos. Então, veja só, nós temos uma questão que não é só do Ceará, é de qualquer estado brasileiro, porque a realidade é praticamente homogênea, que é a ressocialização. E aí vem um questionamento fundamental. Em alguns casos, e eu digo na maioria dos casos, nós vamos encontrar nessa população carcerária presos que não foram socializados. Presos que o Estado se apresentou para ele, num primeiro momento, como Estado repressor e não como Estado provedor. E aí vem o primeiro obstáculo grande. Como se ressocializar alguém que não foi sequer socializado? Esse é o grande questionamento inicial que se faz. A dificuldade é bem maior. Porque você disse bem, esses presos dificilmente vão para outro estado. Para outro planeta nem pensar, né? Para outro país também, muito improvavelmente. Então eles vão retornar para o mesmo ambiente social, para o mesmo bairro, para a mesma comunidade, para o mesmo município, de onde eles vieram. Já com essa mácula criminosa das suas condutas. Então, o Brasil não pode se queixar
de não ter uma legislação de execução penal do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de finalidade legislativa, principalmente, não pode se queixar porque a lei de execuções penais é uma lei primorosa. Primorosa. Difícil é pô-la em prática. Por quê? O sistema de progressão de regime, como você falou, é o ideal. Nós temos que ter um trabalho com o interno, reeducando. Temos que ter um trabalho com o egresso, que é aquele preso que já está ou no regime de progressão, numa progressão de regime, no regime semiaberto ou aberto, enfim, e que já retornou a esse ambiente social. Ele precisa ter outras oportunidades, ele precisa ter a possibilidade ou a chance de optar por outro caminho que não seja o caminho delitivo. Isso não é fácil, infelizmente. Há um preconceito, há tudo. Há uma resistência. Mas há programas que são voltados para essa ressocialização. Existe até, recentemente eu soube, 2 dados aqui do Ceará que são louváveis. Vou citar 3. Embora tímido, mas houve um contingente carcerário que participou, por exemplo, da reforma da Arena Castelão, programa da Secretaria de Justiça do Estado do Ceará. Isso é louvável, porque você resgata, você pinça de uma comunidade carcerária pessoas com habilidades para pedreiro, para marceneiro, para, enfim, com as suas habilidades técnicas que podem ser utilizadas. Isso trabalha a autoestima do encarcerado, ajuda, inclusive, para o cumprimento da pena, as reduções que ele terá, e disponibiliza uma oportunidade que dificilmente é entregue à comunidade carcerária. Então, teve esse primeiro exemplo. Tem um exemplo também das detentas femininas, também um programa da Secretaria de Justiça, que cursam filosofia. Então, esse preso que está cumprindo a expiação, que está cumprindo a reprimenda social, numa pena de segregação, de afastamento do convívio social, não pode simplesmente ser um ser humano que vai ser privado do convívio social, mas que não haja um trabalho de reeducação dessa pessoa. E quem está cursando filosofia está estimulando, está se aprimorando, está adquirindo conhecimentos, graduação, inclusive, também. E isso nós temos que trabalhar também. Porque esse ser humano, essa pessoa, esse indivíduo, vai retornar para o seio da sua comunidade. E o outro exemplo é de uma parceria, salvo engano, que há com o sistema da Secretaria de Justiça com a indústria de tintas. Não me recordo agora qual é. Que, inclusive, ajuda internos fornece material para pintura, para preservação, para conservação das unidades carcerárias. Isso é muito salutar, porque não se pode promover um ócio pernicioso nas unidades carcerárias do nosso Estado, do nosso país. Nós temos que fomentar iniciativas que venham a coibir esse ócio pernicioso que se transformou a maioria das cadeias, das penitenciárias do nosso país. O preso tem que ter uma função, tem que trabalhar, tem que exercitar as suas habilidades, tem que aprimorar
os seus conhecimentos ou adquirir conhecimentos, e isso realmente tem que ser feito. Muitas vezes é uma oportunidade que ele vai usar assim que sair. Sem sombra de porque às vezes o dúvidas. emprego mesmo da carteira assinada, o tão sonhado da comunidade é um pouco difícil, pelo todo o histórico, tudo, mas às vezes o de pedreiro, o de Exatamente. atividades, é um pouco mais E fácil. nós, sociedade, temos que abraçar essa causa também. Nós temos uma responsabilidade social muito grande, porque nós temos que repensar a situação carcerária brasileira e, em especial, em particular, a situação carcerária no Ceará. Com esses números que você corretamente apontou, são 2 dezenas de milhares de pessoas, né? Então, demais. E são pessoas, né? A gente tem que São sempre pessoas, passar isso. Nossa função do jurídico é essa, passar que são pessoas que merecem atenção e a palavra-chave é uma oportunidade, né, doutor? Isso não é, e muita gente às vezes distorce a finalidade da pena, isso não é privilegiar um assassino, um assaltante, de jeito nenhum. As pessoas costumam dizer do senso comum, e a família da vítima, é claro que a família da vítima e a vítima desses delitos violentos sofre, e o Estado tem que ampará-las também. Mas é dever do Estado também não deixar que o impacto social de um retorno de um delinquente que, ao invés de se ressocializar, se reeducar, passou por um aprimoramento de suas habilidades criminosas, o impacto social desse retorno é muito maior. Ele pode fazer outras vítimas, ele não estará contribuindo para o bem social, ao contrário, estará atingindo frontalmente o bem social, a paz social, que é o objetivo da legislação do Estado, é promover a paz social. E se não fizer nada, esse número vai gradativamente crescendo e vamos chegar um dia que não saberemos como controlar. Que haverá um colapso. E nós não estamos distantes do caminho que está indo, né? Doutor, infelizmente o tempo do nosso programa é curto, é um tema que a gente poderia falar horas e horas, até porque é de um interesse geral, porque é o vínculo que a gente sempre busca fazer no nosso programa, a sociedade com o lado do direito. Abro considerações finais, programa do senhor. As minhas considerações são, primeiramente, de agradecimento pelo convite honroso, formulado pela FGF, por você especificamente, e dizer a todos, realçar a todos esse papel social que nós temos, de analisar essas questões com muita seriedade e serenidade, para cobrarmos do Estado, da União Federal, ações que, de fato, enfrentem de forma correta essa avalanche de violência que, infelizmente, todos nós padecemos. Assim, agradeço mais uma vez a participação. Esse programa é também retransmitido pelo portal no YouTube, youtube.com/FGFES. No nosso portal você pode conferir também um outro programa que o Dr. Valdir Xavier esteve aqui e que novamente cita que foi uma grande aula. E obrigado mais uma vez assim, pela audiência.